Existe um momento na vida em que algo muda dentro de você, e a maioria das pessoas nem percebe quando isso acontece. É quando você começa a entender que o mundo só tem poder sobre você até o ponto em que você permite. Até esse momento, tudo parece te afetar. Uma crítica muda seu humor. Um problema pequeno cresce dentro da sua mente. A opinião de alguém pode abalar sua confiança. Mas quando você aprende algo específico, algo que poucos realmente dominam, acontece uma virada silenciosa. O mundo deixa de controlar você. Pense por um instante em quantas vezes você já se sentiu afetado por coisas que, olhando hoje, nem eram tão importantes assim. Comentários, situações, imprevistos, pequenas frustrações. No momento parecem grandes. Mas com o tempo você percebe que o impacto não vinha do problema em si, mas da forma como sua mente interpretou aquilo. E aqui está uma verdade que pode mudar completamente a sua vida. O mundo não controla suas emoções. Ele apenas oferece estímulos. Quem decide o que fazer com esses estímulos é você. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas vivem reagindo automaticamente. Algo acontece e imediatamente surge uma resposta emocional. Sem reflexão, sem pausa, sem escolha consciente. E quando percebem, já estão presos em um ciclo de estresse, ansiedade ou frustração. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que desenvolve uma habilidade diferente. Elas aprendem a observar antes de reagir. Aprendem a criar um espaço entre o que acontece e a forma como respondem. E é exatamente nesse espaço que nasce o verdadeiro poder. Napoleon Hill dizia que o homem que domina a si mesmo se torna invencível diante das circunstâncias. Isso não significa que a vida se torna fácil. Significa apenas que as situações externas deixam de ter controle direto sobre o seu estado interno. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Uma delas entra em desespero, perde o controle emocional e começa a tomar decisões impulsivas. A outra respira fundo, observa a situação com calma e decide agir com clareza. O problema é o mesmo, o mundo é o mesmo. A diferença está na mente. Quando você entende isso profundamente, algo muda dentro de você. Você para de culpar o mundo pelas suas reações. Para de acreditar que as circunstâncias são responsáveis pelo que você sente. Começa a perceber que existe uma liberdade enorme em escolher como responder, e essa liberdade muda tudo. Porque quando você aprende a escolher suas respostas, você deixa de ser refém do ambiente, você passa a viver com mais consciência, com mais direção, com mais controle. Mas existe algo importante que precisa ser dito com clareza. Esse tipo de controle não acontece automaticamente. Ele é construído, ele é treinado. Ele exige prática. No começo, sua mente vai querer reagir como sempre reagiu. Vai querer seguir os padrões antigos. Vai querer responder no impulso. Mas cada vez que você escolhe pausar, observar e decidir com consciência, você fortalece esse novo padrão. E com o tempo, algo muda. Aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar natural. Aquilo que antes te abalava começa a perder força. Aquilo que antes dominava sua mente começa a perder espaço. Napoleon Hill observou que uma das maiores fraquezas humanas é a incapacidade de controlar impulsos. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas não conseguem agir com consistência porque são dominadas por emoções momentâneas. A raiva faz reagir. O medo faz parar. A ansiedade faz desistir antes da hora. Mas quando você aprende a dominar essas respostas, você começa a construir uma mente que funciona de forma diferente. Você não deixa de sentir emoções. Você aprende a não ser governado por elas. Isso cria uma força silenciosa, uma estabilidade que poucas pessoas desenvolvem. Enquanto muitos vivem em constante turbulência emocional, você começa a viver com mais equilíbrio. E isso se reflete em tudo, nas decisões que você toma, na forma como você enfrenta problemas.
na maneira como você se posiciona diante do mundo. Existe também outro aspecto importante nessa transformação. Quando você deixa de reagir a tudo, você economiza uma quantidade enorme de energia mental. Pense em quantas vezes as pessoas gastam energia com coisas que não têm real importância, discussões desnecessárias, opiniões de pessoas que não contribuem com nada, situações pequenas que se transformam em grandes preocupações. Quando você aprende a filtrar o que merece sua atenção, sua mente se torna mais leve, mais clara, mais focada. Isso te permite direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Napoleon Hill dizia que a concentração é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Mas concentração não é apenas foco em tarefas. É também a capacidade de não se distrair com aquilo que não importa. Quando você começa a viver assim, algo curioso acontece. As pessoas começam a perceber uma mudança em você. Elas percebem que você não reage como antes, que você não se envolve em tudo, que você não perde energia com qualquer situação. E muitas vezes elas não entendem isso. Algumas vão dizer que você mudou. Outras vão dizer que você está frio, mas a verdade é diferente. Você não ficou frio, você ficou consciente. Você parou de entregar sua paz para qualquer coisa. Você começou a escolher melhor onde colocar sua atenção. E isso incomoda quem ainda vive reagindo a tudo, porque quem reage precisa de estímulo constante. Mas quem controla a mente não depende disso. Essa é uma das maiores mudanças que podem acontecer na vida de alguém. Você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção. Talvez neste momento você ainda sinta que muitas coisas ao seu redor te afetam mais do que deveriam. Talvez existam situações que tiram seu foco, pessoas que influenciam seu estado emocional ou problemas que parecem maiores do que realmente são. Se isso está acontecendo, existe algo importante que você precisa entender. Você não precisa eliminar todas essas situações da sua vida para ter paz. Você precisa aprender a não permitir que elas controlem sua mente. E isso começa com uma decisão simples. A decisão de observar antes de reagir. A decisão de pensar antes de agir. A decisão de não entregar sua energia para tudo que acontece ao seu redor. Essa decisão, repetida todos os dias, constrói uma mente forte. Uma mente que não se abala facilmente. Uma mente que não perde direção por causa de qualquer obstáculo. E quando você desenvolve essa mentalidade, algo poderoso acontece. O mundo pode continuar sendo o mesmo, mas você não será mais o mesmo, e isso muda tudo. Porque no final das contas, o poder nunca esteve nas circunstâncias. Sempre esteve na forma como você escolhe responder a elas. Antes de terminar este vídeo, eu quero te fazer uma pergunta simples. O que tem controlado suas reações hoje? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase poderosa. Eu escolho não reagir. Eu escolho responder. Isso pode parecer simples, mas repetir. Essa decisão todos os dias pode transformar completamente a forma como você vive. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, aprendendo a desenvolver autocontrole e construindo uma mentalidade realmente inabalável, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também estão buscando evoluir e se tornar mais fortes mentalmente. Lembre-se de algo importante. O mundo só tem poder sobre você até o ponto em que você permite. E quando você aprende a controlar sua mente, nada mais pode te parar. Nos vemos no próximo vídeo.